Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá. Eu gostaria de saber, porque na igreja evangélica que eu frequentava, lá eles falam sobre a doença. E a doença do século, eles falam que é a depressão. E eu vejo aqui no capítulo Mateus 8:17, que Jesus fez isso para cumprir que os profetas do Isaías tinham dito. Ele levou a nossa doença e carregou a nossa enfermidade. E os pastores falam que quem tem depressão é espiritual. E eu queria saber se essa doença espiritual ela é uma doença comum. Porque, que eu vejo, tem muitas pessoas passando por isso. E eles falam que isso é uma maldição. E eu queria saber do irmão Soriano. Whatever it is, Que quer que seja, espiritual, quer seja espiritual, comum, quer seja comum, etc. Jesus took Jesus levou ou tomou sobre si only somente those who will believe in him. daqueles que vão crer nele. But do not include those who do not believe in Christ. Então não vamos incluir aqueles que não creem em Cristo. See, because the power of the salvation of Christ Porque o poder da salvação de Cristo has effect on those who believe in him. tem efeito sobre aqueles que creem nele. Vamos a ler 1 Coríntios 1:23, 24. Nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, é loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Esta é a diferença. 23 diz: nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus. Como tem efeito o poder de Cristo às pessoas que consideram Cristo como escândalo? Não pode. Como o apóstolo Paulo disse, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, é loucura para os gregos. Os gregos que não creem em nosso Senhor Jesus Cristo, para eles Cristo é só loucura. Para os judeus é escândalo. Mas para os que são chamados porque eles creram em Cristo, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus, é sabedoria de Deus. Então, o poder de Cristo, o poder da fé, está operando aos que creem. But to those who do not believe, Mas para aqueles que não creem, which is now the majority of the world, que agora é a maioria do mundo, do not really believe in the Lord Jesus que Christ. não realmente creem no Senhor Jesus Cristo. There are now less than 1 billion atheists. Agora tem menos de 1 bilhão de ateus. There are 3 billion Hindus, Tem 3 bilhões de hindus, etc., budistas e outras who do not believe in Christ. que não creem em Cristo. And there are 3 billion who call themselves Christians. E existem outros 3 bilhões que se dizem cristãos. But these people who call themselves Christians do not really believe in Christ also because they do not follow Christ. Mas é destas pessoas que se dizem serem cristãos, mas que na verdade não creem, porque eles não seguem a Cristo. See, that's why not all people are redeemed by Christ in their enfermidades, in Por their isso que não ways. são todas as pessoas que são curadas por Cristo em suas enfermidades, em suas doenças. But the main concern of the Lord Jesus Christ Mas a maior preocupação do Senhor Jesus Cristo é enfermidades e doenças espirituais. Vamos a ler 2:17 de Marcos. E Jesus, tendo ouvido isto,
Disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. E os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. So, a doença é a doença espiritual, o que é o pecado. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. It is spiritual sickness É doença espiritual that the Lord Jesus Christ is most concerned about. que o Senhor Jesus Cristo está mais preocupado. Although He healed some physical sickness, Ainda que ele tenha curado algumas doenças físicas, but the most thing that He had done is to take away the sins of the people. mas a maior coisa que ele fez foi tirar os pecados das pessoas. Vamos a ler Mateus 1:21. Ela dará à luz um filho, a quem chamarás Jesus, porque ele salvará o seu povo dos... Eu gostaria de saber Fica Salvador de povo concernente aos pecados dele. Sim. A quem chamarás Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. That's why there are those who were not healed physically, Por isso existem aqueles que não foram curados fisicamente, como Lazarus, who died como of Lázaro, o mendigo que morreu physical de sickness, doença but física, he was accepted by God. mas que foi aceito por Deus. That is our answer to your question, Irmã Essa é a nossa Solange. resposta à sua pergunta, irmã Solange. Ficou esclarecida a sua dúvida? ficou. Deus Eu abençoe, muito irmã. agradeço. Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá.